Marcos Bilro, humorista, é mestre no contraste, o que é uma tristeza, segundo o próprio. O público ri-se ao passo que o Marcos exibe uma cara de quem tem coisas melhores para fazer em casa. Perdigueiro bípede, capaz de resolver com humor aquilo que cães da bófia não farejam, a saber, o paradeiro da menina estrangeira. Duplo, com boas falas nos velórios, quem sabe um part-time com pernas para andar. Desgostoso, quando senhoras cujo trabalho é fornecer prazer ao homem lhe oferece porco doce, em vez, não sei que tipo de serviço é que essas pessoas podem oferecer e que já vem sem tempo de saber, porque alegadamente é o primeiro trabalho de todos. O primeiro ou o segundo? O que é que nasceu primeiro? Até podemos fazer essa pergunta depois. Retroceder, porque agora fica estranho. Vou retroceder, mas não vou editar. Desgostou-se quando senhoras cujo trabalho é fornecer prazer ao homem lhe oferece porco doce? Esta dúvida fica no ar. Será que a prostituta já foi despedida do estabelecimento? As más línguas dizem que o Marcos é mestre na arte de ocultar o riso com álcool quando se trata de um desafio. Falámos noutros sítios, a saber Tertúlia de Mentirosos, esse sítio onde humoristas de um Roberto Gamito falam. Convidei-o para esta entrevista a resvalar para a conversa, no Evangelho segundo o Vergalho, espelunca onde não pedimos tomates emprestados para falar da vida e onde a pila tem um lugar de fala e volta e meia à cona. Uma pergunta que não estava aqui. O que é que surgiu primeiro? A puta ou o chulo? Por acaso estava a pensar, eu não queria interromper a tua introdução, o coito interrompido aqui. Estavas a mencionar o facto da prostituição ser considerada a profissão mais antiga, mas isso, a pessoa para se prostituir, supõe-se que está a ser ressarcida. Exatamente. Estando a ser ressarcida, portanto, mesmo que esse pagamento seja feito em géneros, urge que os géneros sejam obtidos de alguma forma. Claramente alguém teve de trabalhar primeiro para que a menina possa andar a prostituir-se. Pressupõe pelo menos um projeto de economia. Exatamente. O labuta, antes da puta. Mas, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? A puta em potência já existia. O freguês da puta deparou-se com esse problema. Eu sou incapaz de fruir do serviço desta senhora. E às tantas, a economia global é apenas uma fachada para ocultar esta antiga relação. Um homem mais machista que eu poderia até defender que a puta em potência nasceu quando surgiu a primeira mulher. Eu não vou entrar por aí porque não sou um homem machista. Todas estas personagens, até agora temos duas ou três, uma espécie de empresário da Idade da Pedra, a puta e o chulo, pô-los numa espécie de maternidade. Essas personagens estão a nascer. Como é que uma puta se promove no início dos inícios? Não sei se tu tens este imaginário na tua cabeça, mas por vezes tu tens filmes como, por exemplo, O Livro da Selva, e depois tens cartoons que vão direitinhos para passar na televisão com essas personagens na sua infância. Portanto, e nós vemos que o Bagheera e o Baloo e o Shere Khan andaram todos na mesma escola e eram todos amigos, apesar do Shere Khan mais tarde os comer a todos. Estou a conceber uma série passada num pré-primário com a prostituta, com o chulo já com o seu casaco de pelúcia, a prostituta já com as suas meias de rede, a falar com o carregado, está como o babo, todas essas coisas. Mas está, a questão de qual deles é que vem primeiro, condeno a prostituição forçada. Eu gosto de acreditar que não terá sido o chulo, porque sendo o chulo a surgir primeiro, depreende-se que, de certa forma, pode ou não ter corrigido a prostituta a sê-lo. Eu gosto de pensar, não sei se é uma visão elogiosa, que a puta e o chulo são uma espécie de gêmeos. Nasceram quase ao mesmo tempo. A diferença, estamos a pensar em minutos, em quartos de hora. Assim que nasce um, nasce o outro. E a diferença, os gêmeos dizem, nasci primeiro. Isso só tem relevância para ti, eu não quero saber. Para uma pessoa que está de fora, o que é que me interessa se nasceste meia hora antes? Isso para mim não tem importância nenhuma. Muitas vezes nem me interessa que eles tenham nascido de todo, quanto mais Sim, período específico de tempo em que nasceram. Tens alguma coisa contra o gêmeo em específico? A minha misantropia é direcionada ao homem no geral, mas eu não tenho nada contra gêmeos, só que eu conheci um par de gêmeos que publicavam frequentemente. Não sei se sabes, mas é o mínimo recomendável para se ser gêmeo. É um par. Esses indivíduos tinham o hábito de pôr fotos nas redes sociais. Estamos a falar ainda nos tempos do Facebook. Punham fotos um do outro. Imaginando que eu sou o Carlos, eu ponho fotos do João, dizendo amo-te, João. E isso é gay. É muito gay.
E não me interessa que vocês tenham partilhado um útero. Quer dizer, isto é assinalavelmente gay. Não condeno, cada um é livre de fazer aquilo que quiser com a sua vida. No entanto, eles possivelmente têm um ponto de vista privilegiado para falar nesta crise da habitação. Eles experimentaram o que é a crise da habitação logo no início. Tiveram de partilhar. O co-living. Pá, na moda. Exatamente. E até me espanta como é que a nacionalidade dos gêmeos à saída do pipi não é indiana. Uma pessoa que vive em Hong Kong é o quê? É precária, não é para brincar. Mas Em Hong Kong, acho que o termo correto é chinoca. Tudo o que é para lá de Paquistão, para mim é chinoca. Se for para o sul, são chinocas mais monhas. há algum insulto desses que tenha surgido recentemente? Eu não estou a usar um ponto de vista privilegiado, independentemente se é bom ou mau, estamos a usar relíquias do passado. Todos esses epítetos que nós usamos de forma mais ou menos humorística, ou mesmo para insultar, Claro. não devemos desvirtuar o propósito original. Ultimamente, o que é que tem surgido? Qual é o último grito do insulto dessa esfera? Sabes-me dizer? É uma ótima pergunta, sabes que eu estou um pouco desconectado daquilo que a juventude vai fazendo. Portanto, é possível que haja algum termo que eles andem a utilizar e que ainda não chegou aos ouvidos. Parece-me que o pessoal anda a trabalhar pouco. Racismo É. está-se a praticar, xenofobia também, mas agora xenofobia de autor, racismo de autor, Sim, eu sinto que nós começa a haver um estigma muito grande direcionado ao racismo. não está fácil para os racistas. É isto que estás a Não, dizer. não. Começa a, enfim, não quero queixar-me de perseguição. Se é que te apraz dizer alguma coisa. Esta expressão em particular, depois há variações, mas encetemos o diálogo partindo desta expressão. Racista de merda. É que eu acho a expressão racista de merda. Se O é, racista de merda é aquele que distingue e desqualifica merda com base na raça. por exemplo, a minha visão é o que é que acrescenta o de merda no racista? O racista não é suficientemente mau para pôres um chumaço, neste caso de merda. Será que adianta muito? Mas isso, podemos ter essa discussão com a expressão preto de merda. Será mesmo necessário qualificar? As vítimas de Isto se racismo formos acham... racistas, claro. Claro. Mas, de um ponto de vista hipotético, isto tudo com aspas e eufemismos, e isto são citações, de facto a gente não está a falar, e com citações é impossível sermos criticáveis. A questão do racista de merda, tal uso da linguagem colorida que serve só para fins artísticos, não é? Nós precisamos mesmo de saber como era a fachada do Ramalhete. Talvez não precisemos, mas é belo, é arte. Do ponto de vista literário, é claro que estar a analisar literariamente uma expressão que pertence a outro campo é elaborar em erro. No entanto, o de merda eu vejo aparecer muitas vezes, por exemplo, uma expressão mais ou menos recente. Machista tóxico. Vejo esta variação machista tóxico de merda. Parece que o de merda é sempre o outro lado que chega para compor, é uma espécie de enxumaço do insulto que se ingrou. É porque a própria expressão machista tóxico pressupõe a existência do machismo saudável, Exatamente. do machismo salutar. O copo de vinho à refeição, que faz bem. Um bocadinho de machismo, até ajuda à circulação. Como é que achas Se as mulheres não conduzirem. Como é que achas que é o dia-a-dia do machista saudável, atualmente? O dia-a-dia do machista saudável é uma pessoa que vive com menos stress. O que é o machismo tóxico? Quando tu ouves a expressão machismo tóxico, qual é o primeiro comportamento que vem à cabeça? É alguém que não consegue controlar a raiva e normalmente dispara. É quase uma redundância. Quando tu estás com raiva, tu podes direcionar a tua raiva para aquilo que explotou a raiva, mas podes só disparar. Não sei se este é o melhor exemplo, mas comecemos por aí. Por exemplo, o Seinfeld é um gajo muito raivoso. Dificilmente tu conheces a origem da raiva. Ele às vezes está raivoso com uma colher de café. Mas um detetive, mais ou menos, por exemplo o Noddy, eu não sei se estás a par, mas o Noddy mudou de carreira nos últimos anos. Passou de taxista para detetive. Não sei se estás a par desta transição de carreira. Nem sequer sabia qual era a carreira original do Noddy. Sei que vai fora do podcast. É preciso falarmos dos temas que importam, não é? Claro. O que é que aconteceu ao Noddy para ele mudar agora abruptamente de carreira? De taxista para detetive. Mas isso também aconteceu com o Luís Mascarenhas no Inspector Max. Ele era taxista num episódio e no outro estava a ajudar a resolver o crime. Houve um crossover entre o Noddy. Eu só estou a dizer que já houve jurisprudência nesse sentido. Eu conheço muito pouco
do universo do Nodi, mas parece-me que não era um sítio onde o detetive fosse muito necessário. Não conheço, não sei se ele vive numa espécie de Gotham animada, um submundo do crime, onde de facto seja preciso. Bom, nós sabemos as gravações. O que fica fora das gravações, desligam-se as câmaras e o Nodi, voltamos para Sodoma e Gomorra. Uma das poucas coisas que eu sei sobre o Nod é que o polícia chama-se Senhor Lei. Quando a autoridade parece chamar a si um nome tão. Faz lembrar um bocado o Judge Dredd, não é? E o Judge Dredd não vivia num paraíso. São universos paralelos. Quem é que me dizes a mim, se a câmara apontasse um bocadinho mais para o lado, não víamos o barreto do Nodi? E quem nos diz a nós, o mundo idílico de Nodi não é pura propaganda norte-coreana. Aquilo que me suscita meditação, usar meditação e Nodi na mesma frase é um bocadinho arriscado. O que é que aconteceu na vida do Nodi para ele decidir? Aquilo certamente já tem anos, ele teve vários anos naquela profissão e de um dia para o outro estou farto desta merda, vou para detetive. Prende-se muito com a ascensão dos TVDs. Provavelmente começou a faltar serviço ao Nodi. O Nodi se calhar também começou a ter mais reviews. Se apanhássemos o Nodi a dar um testemunho, ele às tantas era xenófobo. Lá está, estás-me tu a dizer que o Nodi era taxista, portanto não me surpreenderia. Continuamos nas redundâncias, é isso? Um desafio. Não sei se gostas de insultar pessoas. Quando elas merecem, às vezes. Normal é insultar esta pessoa com quem estás a falar. Se isso não te agradar, posso ir para algo mais abstrato. Gostarias de insultar a incógnita X? É incógnita X. Outra incógnita qualquer. Lá está, eu não quero parecer demasiado idoso. Isso é um rapper? Ou estás mesmo a referir a uma pessoa de mistério que eu não sei Sim, quem é? pode ser uma pessoa mistério. Eu, quando pensei nisto, é a letra X ou o Ok, que ok. for, quando está É porque eu associada ouço à matemática. incógnita X, isso para mim é nome de rapper. Por isso é que eu estava a perguntar. Pode ser. Ou de rapper ou de... Qual é o apodo? O género musical é funk. O artista é funkeiro, será? É possível. É possível. Marcos que não domino. Não quero... Sim, lá está. O meu domínio do português não é tão sólido assim. Mas também suspeito, mesmo que esteja a laborar em erro, até podemos ir para aí. É uma das coisas que me marcou nas últimas semanas. Há uma música que é mais ou menos assim. Funk brasileiro. Ela pôs o GPS na xoxota. É? Achas que ela fez bem? Lá está, é difícil dar conselho quando a pessoa não sabe qual é o objetivo da pessoa. Talvez tenha sido, com as circunstâncias dela, talvez tenha sido a melhor opção que ela teve. Eu só não sei quais eram essas circunstâncias. E no verso seguinte diz algo, eu não vou citar, mas a ideia é mais ou menos essa, é direcionar o pénis. A ideia seria colocar o GPS como chamariz para o pênis. Pronto, eu aí vou dizer que não é a melhor opção, porque o GPS não é colocado no destino para onde nós queremos ir. O GPS é colocado num sítio do nosso fácil acesso para que nós consigamos chegar ao destino. Portanto, eu diria para pôr o GPS nos seios com a indicação do caminho para a xoxota. Os seios ficam mais perto do olhar e é mais fácil eu rapidamente olhar para o GPS sem tirar as mãos do volante do que se ele estiver já na xoxota. E até em contexto de rua, se a mulher andasse com GPS nas mamas, o homem tinha sempre desculpa. Claro, obviamente sim. É mais fácil olhar para o GPS no seio porque o seio já é um atrativo para o olhar masculino, em geral. Sim, Sobretudo quando a mulher é feia. Sim, já ouvi histórias que afirmam essa teoria. Naquela característica do GPS, em princípio, nos indica o melhor caminho. E associado ao sexo, mais uma vez, segundo ouvi dizer, mais no campeonato da penetração, há esta hesitação contínua. E esta hesitação de entra e sai não podia causar uma espécie de desaguisado entre o pénis e a voz do GPS? Indica-nos o caminho. Está cheio de boas intenções, falo do GPS ou da senhora que está no GPS, supondo que é uma senhora. Ok, o pénis está a seguir as indicações, mas há um momento em que o pénis vamos fazer marcha a ré. E faz isso várias vezes. Não pode marcar o início de um desaguisado entre o GPS e o pénis?
Bem, no meu caso, seria certamente o início de uma gravíssima deflação do pênis. Não sei quanto a ti, mas as vozes das senhoras do GPS irritam-me sempre. É uma coisa. E há um comediante com quem eu já fiz uma ou duas viagens de carro que tem como voz de GPS um gajo nortenho, que eu não sei quem. Roda direitolas e depois roda umas cardolas. E eu, tipo, eu não consigo fisicamente. A vontade que eu tenho de tirar aquele telemóvel para a janela do carro é muito grande. Se isso estivesse a passar no GPS enquanto a pessoa está a ter penetração, aquilo que ia acontecer é aquilo que tantas vezes acontece quando homens mal intencionados frequentam prostitutas, que é a senhora ia acabar numa valeta. Se esta prática se generalizasse, daqui em diante haveria uma espécie de sucata só para GPS. Isto é tudo GPS que veio da Xoxota. Cemitério dos Tom-Toms. O Oli diz-te alguma coisa? O Wall-E, aquele que se esconde ou aquele que é um robô? Aquele que se esconde. Gostavas de insultar essa personagem? Sabes Uma que frase ou duas, não... numa frase diz insultar o Wall-E. Isto é um bocado estranho para mim. Eu gosto de fazer roasts. Tento sempre adaptar o roast àquilo que eu conheço da pessoa. Eu não sou muito daquele de chegar lá e dizer tua mãe é uma pega Sim. e tu não sei o quê. Porquê que o Wall-E se esconde tanto? Se calhar o Wall-E é a última pessoa que precisa de ser insultada. Eu, por acaso, nas versões mais recentes, acho que já tem amigos que também andam escondidos na multidão. Não sei se é Ok. uma amizade saudável. Também tenho esses amigos que às vezes vamos para o cais às 2 da manhã e depois tu olhas e eles não estão em lado nenhum. Tens de andar a roçar em 500 mil pessoas para tentar encontrar os teus amigos, porque eles depois não te respondem às SMS, obviamente. O Oli não queria estar na multidão, só que os amigos puxaram-no para aí. É possível, sim, é possível. O Wally seria então muito, muito eu, se assim fosse. O Wally tem pinta de quem gosta de lá estar. Eu acho que ele tem pinta de ser o gajo que arrasta os amigos para lá e depois desaparece e deixa-os preocupados. Em jeito da parte, é uma personagem que cada vez me tem intrigado mais. Volta e meia vejo uma ilustração do Wally e houve uma em particular que me fascinou. Uma espécie de viagem no tempo e foi até o tempo dos romanos e está num coliseu. E primeiro, como é que ele arranjou tecnologias? O presente não é suficiente para ele se esconder. Tem de regressar ao passado. Aquela imagem específica, epá, achei aquilo hilariante. Estão a acontecer cá em baixo as coisas que é suposto acontecer num coliseu. Pessoas supostamente quase a serem assassinadas e o Wally todo contente. Não encontrem-me. É uma parte que eu fiquei a pensar naquilo. Às tantas, houve um guarda romano que levou um leão para as bancadas. Mas esta distância entre a arena e as bancadas é assim para oferecer segurança a quem está a ver. A lógica do Coliseu é cá em baixo morrem, uns safam-se, mas nós estamos cá em cima a ver isto tudo. É assim que tem graça. Epá, não me tragas um leão para o pé de nós. Não faz sentido. Isso acontece num filme do Van Damme com o Dennis Rodman no Coliseu de Roma, mas é com tigres em vez de um leão. Resta saber quem é que nasceu primeiro. Esta ilustração do Wall-E ou o filme do Van Damme. O filme creio que é de 95, portanto não sei. Mas Não sei. essa ilustração que estás a falar é oficial? É mesmo uma coisa oficial do Wally? Creio que é. Lá está, isso só vem pôr mais a nu uma duplicidade de critérios que nós temos com aquilo que são as tragédias do passado. Tu nunca na vida farias um fascículo em que tens de procurar o Wally em Birkenau, no meio das purgas do Pol Pot. Mas fazes isso no Coliseu de Roma, onde tantas vezes eram executados cristãos e não só. Estava a pensar mais ou menos nessa esfera de ideias. Estava a pensar nas feiras medievais e é engraçado porque já passaram. É engraçado, envolvidos estes séculos, continua a não ser engraçado. Não pelas mesmas razões pelas quais na altura não era engraçado. O abismo entre os ricos e os pobres, a pobreza extrema, uma coisa que parece uma ninharia. Sei lá, um poeta que andava pelas ruas à procura de inspiração. As ruas cheiravam a merda. Como é que tu encontras inspiração se todos os sítios para onde vais cheira a merda? Conseguia escrever comédia se Eu agora vais dizer, não, mas Lisboa é mesmo assim, cheira a Pois, merda e lixo. é um pouco, é mais o bicho que a merda, mas É um ganho civilizacional trocar a merda pelo mijo. no meu caso sim, mas lá está, pode ser por habituação, custa-me mais cheirar a merda que mijo. Há algo na merda que pica a narina. O mijo, pronto, já é mais. Estas coisas funcionam muito por habituação.
porque há muitos casos de pessoas que ficam presas em ilhas e caraças e não têm acesso a banho durante muito tempo. Não consta que os incomoda o cheiro uns dos outros. Mas no momento em que voltam, se um deles tomar banho e os outros não, automaticamente o cheiro vai começar a incomodar esse que tomou banho. Mas há aqui uma relação entre criatividade e cheiro a mijo e cheiro a merda. Em que ambiente é mais fácil criar piadas, por exemplo? Só posso falar do meu caso pessoal. Acontece muito no banho. A maior parte das minhas piadas são concebidas no banho. Portanto, gosto de acreditar que é um ambiente em que há pouco cheiro a mijo e a merda. Mas pode acontecer, se a pessoa tiver evacuado primeiro, que de facto o banho ainda tenha aqueles resquícios do odor pungente do cagalhão. Pegando nessa ideia, o último sítio onde terias ideia para fazer uma piada era num lar. É provável que não conduzisse a boas piadas, sim. É o resquício ou o último reduto da Idade Média no tempo presente, o lar. Se um gajo da Idade Média viajasse até aos dias de hoje e aterrasse num lar, mas isto não mudou nada. Sem continuar a cheirar a mijo e merda. Mas por algum motivo parece misturado com lexívia. Yeah, O que yeah. é sítio, não sei o que é que se passa aqui. Porque está tudo vestido de branco. Não te deixa intrigado quando num ambiente desses, em que há merda e xixi, há lexívia. Lexívia é um cheiro fortíssimo. Mas mesmo assim, a lexívia não consegue suplantar os outros cheiros. É sinal que o cheiro a mijo e o cheiro a merda estão fortes, não é? Estão Sim, robustos. só vem aromatizar um pouco o mijo e a merda. Às tantas estás a tentar tapar uma borbulha muito grande, mas não usas um penso mais pequeno que a borbulha. Eu não ia para aqui. Aquilo que tu disseste em relação a coisas que são celebradas de forma mais ou menos carnavalesca, episódios traumáticos de há séculos. No ambiente medieval em que caricaturamos aquilo e aquilo não era como nós pensamos que era. Era uma tragédia, excetuando meia dúzia de pessoas, os privilegiados da altura. Quanto tempo é que é necessário passar para nós fazermos algo do género das cidades medievais, das festas medievais, mas com o Holocausto? Quantos séculos precisarão de passar? Não é se vai ou não acontecer. Eu sei que vai acontecer. Sim, Eu vai sei que vai acontecer. acontecer. Agora, Acredito que vai acontecer ali na matinha de Benfica, dias 15 e 16 de setembro, mas se tivesses a de dar uma feira do comboio. previsão, se tivesses de dar uma previsão, quanto tempo? É uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta. Acho que é preciso que morram as pessoas. Não é preciso que morram as pessoas que tomaram parte, é preciso que morram as pessoas que ouviram relatos das que tomaram parte. Acho que é essa segunda geração que é preciso ir à vida para que possamos começar a pensar nisso. Quando os descendentes desse sobrevivente do Holocausto forem todos à vida, ok, está na hora, não é? Vamos lá É só disso que capitalizar eu estou à isto. espera, é só disso que eu estou à espera para começar a propor à junta. Tenho uma ideia de negócio. Vocês não têm noção do dinheiro que se fazia aqui. Entre uma coisa e outra, foi no episódio com o Jorge Catarina, era o livro que eu estava a ler na altura, um livro chamado A Indústria do Holocausto. Alguns capítulos versam sobre algo altamente improvável que aconteceu bastas vezes no memorial do Holocausto. Mas isto para dizer o quê? Muitas pessoas já foram apanhadas em orgias dos memoriais do Holocausto. Já fica a meio caminho. Mas isso, a sexualização é uma coisa que acontece mais rapidamente. Não me chocava nada que houvesse guardas a pinar nos próprios campos de concentração enquanto aquilo estava a acontecer. Se há essa possibilidade em qualquer trabalho, por que não? Não é? Sim, claro, e as pessoas estão de farda, quer dizer, há um apelo Sim. e a pessoa tem de se distrair com alguma coisa, que é para cair. Até para criar um contrastezinho com o clima pesado que ali se vive. Exato, e à medida que os anos vão passando, já está em 1941, a coisa não está a avançar assim tão bem. Vamos descarregar, vamos divertir-nos. Se fosses empregado de mesa e se te dissessem: desculpe, esta açorda sabe a cona, o que dirias? Em primeiro lugar, ótima apresentação. Eu iria agradecer o elogio. Finalmente alguém notou, não é? Eu posso andar a ser mimado, posso admitidamente andar a ser mimado com as vaginas que já provei. Mas se me desse a opção, eu preferia a vagina média à sorda, que não é algo que eu aprecio particularmente. Portanto, se a sorda souber a vagina, é um improvement. Isto, se for ouvido por malta da nova cozinha, que estão sempre a juntar conceitos, isto é prato para os 150 euros, talvez, não?
à sorda com sabor a vagina. Eu acho bem mais do que isso. No mercado negro da comida, restaurantes obscuros nos Emirados Árabes Unidos, tens de pedir com uma password. Os asiáticos, ou como tu disseste, os chinocas, mas sobretudo os chineses, eu não sei se é aplicável a todos os asiáticos, daquilo que nos chega pela malta que é turista e xenófoba em simultâneo, diz que os chineses têm uma certa propensão para acreditar que quase tudo, e quanto mais exótico for, é sinónimo de afrodisíaco. Animais, a coisa mais exótica que possas imaginar, isto dá-me pau. Não sei se isto, eu suponho, não sei, agrada-me este cenário. Um biólogo que descobriu um animal novo, eu não vou dizer, senão os chineses fodem-me este animal. Se houver um biólogo que tenha esta informação, eu não posso trazer a lume este novo animal. Não posso. Não Sim. posso. Os chineses trafegam esse animal todo em pó. Mas é engraçado sempre. Eu imagino que os mais eminentes biólogos chineses, ao encontrar um animal novo, vamos supor o primeiro panda vermelho, ao encontrarem o primeiro panda vermelho, o primeiro instinto é: mas este bicho é uma tesão! Sim. Depois há aqui outra linha que só ajuda a encorpar este fenómeno do chinês que anda à procura do tesão em sítios insuspeitos, e isto é poético, à sua maneira. A outra linha é: quanto mais próximo da extinção estiver o animal, mais tesão lhe dá. Dois critérios: muito exótico, quase desconhecido, ou então quase no fim. Lá está, mas isso é um bocadinho errado na boca. Será que os animais não estão à beira da extinção porque dão pau aos chineses? Exatamente. E sendo eles 1 bilhão Ou ou seja, 1.000 milhões em português. há aí um país que está apinhado de rinocerontes, é isso que estás a dizer. Havia. Depois Havia. apareceram os chineses e os seus problemas de disfunção erétil. Eu estou a imaginar um guarda num posto avançado ver um chinês a aproximar-se do país dos rinocerontes. Temos de abater os chineses, não é? É engraçado o quanto da humanidade é a busca pelo barrote. Quantos recursos são dedicados à busca pelo barrote. Mas os chineses, nesse campo, têm ido longe. Os ocidentais, quando eu pensar na Europa, não sei qual é a eficácia, mas acho que com o Viagra a coisa... Ou Viagra ou variantes, certamente haverá variantes melhores ou piores, tomar em certas circunstâncias, e depois, segundo ouvi dizer, não sei se isto tem validade científica, não é que isso me importune, porque este podcast convive bem sem essa validade científica, que pode causar infarto. Mais uma vez, o homem a decidir entre o infarto e a foda decide sempre da segunda opção. Obviamente, obviamente. A cena na Europa, talvez na América do Norte, mais ou menos resolvida. Agora na Ásia, eles ainda estão-se a debater com a melhor hipótese. Mas Eu acho isso curioso. Imagina que o Viagra, eu não conheço qual é o componente ativo do Viagra, não conheço os ingredientes do Viagra. Isso era grande plot twist. Nós mandamos vir o Viagra de onde? Provavelmente da China. Quem nos garante a nós que não é corno de rinoceronte que está lá moidinho. Com corante azul. Exatamente. E se calhar são os chineses que acham, aqueles otários, andamos a comprar o corno de rinoceronte moído todo. E às tantas, quem matou o último rinoceronte, supondo que não há outros rinocerontes num país por aí, é um ativista europeu que já está a entrar na terceira idade, comprou Viagra e extinguiu o último rinoceronte. Não é? Exato. Pode perfeitamente ser açucado. Não me admiraria nada. Os chineses, como tu sabes, são insidiosos. Descobriram a pólvora e o Viagra. Duas boas invenções, suponho eu. Em volta do Viagra, acho que não há discordância possível. À roda da pólvora, há versões alternativas. Já falei com alguns chineses numa língua europeia e cheguei à conclusão: nem eles percebem bem o mandarim. Por exemplo, um fenómeno que acontece muito nas redes sociais hoje à nossa escala, que é tudo é entendido literalmente. Mesmo para pessoas ditas letradas, algumas já desconfiam deste conceito que é polissemia. O quê? A palavra pode querer dizer mais que uma coisa? Estás maluco? E a primeira vez que eu vi alguém que era um escritor, por acaso morreu há pouco tempo, a discordar do Ricardo Araújo Pereira, naquele sketch onde ele dizia maricas. Não sei se era um sketch ou era uma crónica. Foram 2 episódios mesclados num. A respeito de um gin tónico com as mardices. E ele, isso é uma mariquice. E para o crítico literário, a mariquice proferida por Ricardo Araújo Pereira só podia querer dizer uma coisa. E bem vistas as coisas, quem bebe gin dessa forma, coisa que já manifestamente roto.
também foi uma tendência que regrediu um pouco. À minha volta já vejo menos gente a beber gin e quando bebem é mais um gin mais modesto. Foi aquela moda passageira de há 10 anos atrás que, como todas as modas, vão morrendo porque o gin não é assim tão bom. A propaganda conseguiu impingir-nos gin durante algum tempo. Exato. Essa zurrapa, bebam essa zurrapa, ai, bebam. Foi o mesmo caminho que tomou a Luciana Abreu. Ali um período de 2 anos é que todos agimos como se valesse a pena. E depois Ok. percebemos que não. Nem com hortelã, nem com tomate. Não vale a pena. E o Jaló tentou tudo, não é? Pôs uma salada de frutas em cima de Luciana Abreu, mas depois disse: não é a Carmen Miranda. Queria jogar para os San José Earthquakes para capturar esta coisa. Estamos a falar da polissemia das palavras e tudo isso. Tu és o tipo de pessoa a quem incomoda que outras pessoas usem a expressão literalmente. Sim. É daquelas coisas que são lutas perdidas. Houve um tempo que pensei que podia lutar ou podia encontrar uns apóstolos aptos a lutar contra esse empecilho verbal. Deixa-me dar-te outra perspectiva. Eu digo, epá, fui a um supermercado e aquilo era literalmente cancro. E tu dizes, literalmente cancro ou figurativamente cancro? E se eu te dissesse que eu estou a usar a palavra literalmente no seu sentido figurativo? Eu recordo-me quando estava mais atento a esses fenómenos, as várias revisitações a esse fenómeno, o que eu comecei a ver dos detratores do literalmente é que depois usavam figurativamente ou metaforicamente de forma literal. Surgiu outro fenómeno, não sei se antes, depois, nem vou dizer nomes, mas há pessoas que o fazem em barda. Há séries que utilizam a regra dos três. É isto, pronto. É isto, um guião de uma ponta abaixo é isto. Há pessoas que se especializaram numa técnica que volta e meia até pode ser engraçada, mas se fizeres 1000 durante um ano, epá, se calhar não lês o cardápio todo, que é transformar a metáfora numa coisa literal. Sendo que o ganho, para ele e para o público, somos superiores a esta malta. Transformamos uma metáfora em algo literal. E olha para nós como somos inteligentes. E isto tornou-se moda. Há pessoas que o fazem. Pode ser metafórico e literal ao mesmo tempo. O modus operandi deste gandulo é... Tenho uma metáfora, vou literalizar. E toda a gente se ri. E olha o que ele fez. Transformou a metáfora em algo literal. Supondo que eu ainda tenho um estatuto de criança, gosto de ver o mágico a fazer uma, duas, à milésima vez, supondo que não entendo o truque. Epá, mas eu já estou farto de ver o coelho entrar e sair da cartola. Eu já não posso com as orelhas do coelho. Custa muito quando percebes que a pessoa só tem uma fórmula específica que usa para fazer comando. Mas isso, qualquer fórmula. Estavas a falar também da regra dos três, a série do pôr do sol, eu comecei a ver com bastante gosto e de repente, à medida que os episódios vão andando, tu percebes que 2 em cada 3 piadas são a regra dos três. Este é o lado crítico e que faz falta, seja na comédia. Nenhuma das nossas opiniões é absoluta. Há sempre contraponto e isto pode juntar-se e às tantas vamos a um ponto que nada tem que ver com esta conversa. Mas é preciso que os argumentos cheguem e não haja medo. Do ponto de vista prático, aquilo que me encanita e que me faz chorar à noite, isto resulta. E se resulta, ficamos sem margem de manobra. Há uma figura coletiva que é o público, que é a vaca sagrada. Se o público só reage a uma coisa que é repetida até o infinito e reage sempre da mesma forma, mereceria aqui uma reflexão. Do ponto de vista da comédia, mereceria aqui 2 ou 3 palavras. Como é que a surpresa, que é um fator-chave na comédia, sobrevive quando paras com isso? Há sempre uma repetição do truque a vezes 50. Esta ideia da comédia enquanto parceira da surpresa, eu acho que não sobrevive. É o rescaldo. Eu, enquanto jornalista de guerra, diante destas situações, é o que eu tenho escrito nas minhas crónicas. Isso é uma questão, aquilo que é a reação do público vai informar muito aquilo que tu ofereces ao público, porque tu queres que o público goste daquilo que tu fazes. Não é? É como o pai que dá o tablet ao filho à mesa sempre, porque é como ele reage. Ele acalma-se se eu lhe der o tablet. Ok, mas não é saudável. Tens de arranjar outros mecanismos. Não lhe podes dar sempre McDonald's à refeição, porque se lhe deres legumes ele não vai querer. Se tu lhe deres sempre legumes, variares e cozinhares bem os legumes, em vez de os cozeres e ficares com eles uma papa, que aquilo não tem jeito nenhum, nem o adulto quer comer aquela merda. Se tu salteares, cozinhares aquilo com qualidade,
a criança vai aprender a gostar daquilo. O público é a mesma coisa. Se tu percebes que, espera lá, se eu fizer sempre isto, o público vai gostar. Tudo bem, mas porque não um salteado? Do ponto de vista de praticante e de observador, parece-me sempre pobre. O artífice estagna numa fórmula e é sempre aquilo, e sempre aquilo, e sempre aquilo. Então é uma espécie de unidade fabril em que não se testa nada. Não... Do outro lado, de quem recebe, neste caso a comédia, também parece que gosta deste jogo. A outra conclusão que eu posso chegar, em relação a isto tudo e em relação à surpresa, para mim é o lado mais trágico. A surpresa atualmente traz mais angústia do que alívio. E esta conclusão não me agrada. Parece que tudo se encaminha para aí. Numa sociedade de conforto, a surpresa, naquele momento, antes de revelares a punch ou revelares seja o que for, há a possibilidade de tu usares a marreta no mundo da pessoa. Seja o mundo literal ou figurado. E só esta possibilidade já atormenta muitas pessoas. E aquilo que alguns comediantes têm feito é fazer uma espécie de prefácio antes da punch, para não amedrontar as crianças, não vão elas. Aquilo que se usa agora nos filmes ainda não se usa de forma sistemática. Certamente algum comediante stand-up já utilizou isto, mas aqueles avisos antes dos filmes, trigger, Sim, warning. sim, sim. Não sei se tu és entusiasta de jogos de computador. Sou, volta e meia sou. Já jogaste a franquia Assassin's Creed? Conheço, não joguei, mas conheço. Todos os jogos começam com, como aquilo é, o primeiro jogo é passado na Terra Santa durante as Cruzadas e tem as fações todas de católicos, templários, portanto, prevendo algum tipo de chatice, começa todos os jogos a explicar que este jogo foi feito por uma equipa composta por elementos de todas as fés e crenças. Eu duvido que todas as fés e crenças estejam representadas na equipa que fez aquele jogo. Tens noção de quantas pessoas seriam precisas? Como é que eu ia dizer? A que detalhe é que estás disposto a ir? Pensando no budismo, não há só um budismo, há Claro. preciso 100 variações do budismo. Exato, tens adventistas do dia seguinte, Sim, tens e o mesmo em testemunhas todas. de Jeová. O mesmo Estão-me a dizer que uma testemunha de Jeová conseguiram encontrar a uma testemunha de Jeová que percebe de programação o suficiente. E que não seja chata a ponto de importunar as outras Exato. pessoas. Seja um gosto trabalhar com essa pessoa. Ou mesmo os. Ai, como é que chamam? Os Amish. Há um Amish. E isto é antagónico, não é? Pois se ele trabalha em programação, não pode ser Amish. Vai contra as crenças Amish. Portanto, como é que eles resolveram este dilema? Exatamente, é chegares lá à empresa, à sede da empresa, onde é que está aí o Amish? Hoje não veio. Tu percebes que ele trabalha com aquele computador que foi encontrado no fundo do mar no Mediterrâneo, que data da Grécia Antiga. Falaste de jogos, trago para cima da mesa 2 ou 3 coisas que pensei nas últimas semanas. Até acho que já ficou gravado no podcast que eu tenho só, o Túnel de Vento. Houve muitas tragédias, já citámos aqui algumas, e mesmo que o podcast fosse infinito, ficariam sempre algumas por nomear. Mas há uma, a maior carnificina de todas da história humana, e que ninguém pensa nela, que é o Holocausto das putas no GTA. Estamos a falar de milhares de milhões de putas Sim, que morreram no GTA. Ainda morre. E onde é que está o memorial? Onde é que estão o nome das putas que morreram no GTA? É verdade, é verdade. Mas sabes que não se qualifica como genocídio porque a vasta maioria dessas mortes tiveram fins de recuperar o dinheiro que a pessoa tinha acabado de gastar. Okay. Portanto, ao abrigo daquilo que é a lei internacional, não podemos considerar essas mortes trágicas que são como um genocídio. Mas não achas que este número, pelo menos, ia abalar essa definição? Talvez fizesse com que muitas pessoas tivessem de se sentar à mesa e debater o tema. Eu acredito que Guterres seria uma das pessoas sentadas nessa mesa. Seria muito agradável vê-lo falar sobre isto. Falar dessa questão no seu inglês, que eu adoro ouvir. E depois há aqui outra questão, que é a ligação entre a violência e os jogos. Por exemplo, o GTA é o caso, é um dos casos, até porque é um dos jogos com maior sucesso. Uma subquestão que eu nunca vi ninguém a tocar, supondo que o jogo influencia o jogador,
Acho que é uma verdade. Aquilo que nós não podemos avançar é a que ponto e de que formas, não é? E acho que isso, eu acho que influencia tudo aquilo que fazes, influencia de uma maneira, só que o senhor maiúsculo percorre caminhos insondáveis. O facto de tu jogar GTA, o que é que isso afetou a tua vida? Mas supondo que tem uma ligação mais simples. Eu gostaria de saber, se é cá números, como é que eram os negócios da prostituição antes do GTA e depois do GTA? Eu gostava de saber estes números. Se o Hum, GTA motivou as pessoas a sair de casa, fazer com que elas despertassem, que elas ficassem woke para a prostituição. É possível que tenha sido uma manobra de marketing interessante por parte das prostitutas. Mas lá está, a prostituta que tu tens no GTA, tu só tens acesso a um tipo muito específico de prostituta no GTA, que é a prostituta de rua. Tu no GTA, pelo menos naqueles que eu joguei, nunca tens a opção de telefonar a uma menina, marcar uma hora e ir visitá-la à casa dela, ou um hotel, ou ela ir-te visitar, fazeres o que tens a fazer, tomares o teu banhinho antes e depois, e ires embora, mais aliviado. E o que é que sucede? E isto é algo que eu estava a falar sobre isto ainda há poucos dias. A prostituta de rua, eu não sei se tu és do Algarve, portanto se calhar não tens. Há uma estrada que vai para Sesimbra. Há aqui uma estrada muito conhecida, a 125, ali num troço, antes de chegar a Beliqueime, o sítio onde nasceu esse excelso senhor chamado Cavaco Sim, Silva. exatamente, sem nível. Ou seja, até tem algum valor poético. Antes do sítio onde o Cavaco nasceu, putas. Deve ter tido mão no nascimento do cavaco, ou não querendo dizer que a mãe dele é uma puta. Mas pronto, eu passo nessa estrada e há lá sempre uma senhora que está a vender os seus figos, não? E está sentada numa cadeira de plástico branca e está à torreira do sol. Ora, a senhora está a vários quilómetros, porque aquela estrada passa por uma zona de mato cerrado. A senhora está a muitos quilómetros de Fernão Ferro, atrás, e à frente a zona da Cotovia. Portanto, ela para chegar a qualquer um desses sítios tem de caminhar bastante. Ela está lá sempre, sempre que eu a vejo, ela está ao sol. Chegas lá, 1 da tarde, ou 2 da tarde. Tu sabes que a senhora não pode ter tomado banho depois do outro. Tu sabes que é impossível. O máximo que ela fez foi passar um Kleenex. Ora, isso não me basta para eu ir praticar o coito com uma senhora. Não, não chega. Aquele ponto que já foi batido e rebatido no stand-up e fora do stand-up. Agora está-me a fugir a palavra. Isto é a forma mais eufemística que eu me recordo. É mal vista pelos pais, não pelo aquilo que faz, mas por estar ao sol. Há aquela coisa, as mães estão sempre a dizer aos filhos: cuidado com o sol, Exato, cuidado com o e a sol. senhora nem o chapéu põe na cabeça. É uma coisa aterradora. Pronto, eu não tenho Mas, filhos, mas, mas mas é uma dor no coração. não será isso uma estratégia? Eu aqui vou entrar numa via que, que divide a ciência e a pseudociência. Ela nunca se pode queixar que tem carência de vitamina D. Possivelmente vindo da Moldávia, se calhar o calor até lhe sabe bem. Vitamina D melhora o sistema imunitário, melhor o sistema imunitário, não há DST que lhe pega. É possível, se calhar é esse o princípio. É essa a estratégia. Leva um boné, ou um chapéu, ou um guarda-sol. Não, eu preciso de vitamina D para me proteger. Eu simplesmente não sou o público-alvo, mas existe Há quem goste, daí não o é? público-alvo. É que eu de facto gosto da minha senhora com aquela mescla de suor e de meita coalhada do gajo que teve anteriormente. Portanto, eu gosto do gosto à sorda de camembert. Vá. Agora que pintaste, e aqui o verbo pintar não é, não é gratuito, até porque o serviço da senhora também não é, e isso não lhe fazia jus. Que outra ocupação, supondo que esta senhora só é frequentada de tempos a tempos, há vários tempos mortos, que outra ocupação é que uma prostituta de rua pode ter? Digo já uma, foi aquela que me lembrei, podia ser uma prostituta ornitóloga, por exemplo. Pode, naquela zona, acredito que consiga fazer Sim, uma como tu falaste observação. do mato, olha, vou ver uns pássaros enquanto não trabalho. Naquele caso específico, pode também ser vigilante na altura do verão para incêndios, no alto da torre, no Olha, alto do Peru. e isso aí era uma boa medida. Certamente há mais casos desses pelo país. Estou em sítios arbóreos, os primeiros sinais caso o fogo aparecesse.
Acho que seria tal como o Sherlock Holmes tinha o seu exército de mendigos, também o governo de Portugal podia perfeitamente ter ao seu dispor uma brigada de meninos. Não sei se tem esta pergunta aqui, se tem, não é por esta ordem, se bem que a ordem já foi espatifada. Qual é o teu termo predileto para prostituta? Para prostituta, eu gosto muito da expressão senhora da vida ou menina da vida, porque parece insinuar que é isto a vida. Que a vida é isto. A vida é vendermos o nosso corpo. Não está assim tão longe Não. daquilo que é a verdade. É uma das expressões que nos faz refletir, convida à reflexão.